Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Ana Paula Carvalho, que é fonoaudióloga. A Ana, tem especialização em reabilitação auditiva, atuou nesse setor por mais de 10 anos na Santa Casa de São Paulo. E a ideia aqui com você, Ana, é justamente discutir a respeito da reabilitação auditiva na infância. Então, primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade e bem-vinda. Obrigada, doutor João, pelo convite. É um prazer para mim falar sobre a reabilitação auditiva e estou muito feliz pelo convite. Ótimo, então vamos lá. Assim, para começar, a deficiência auditiva na infância, só para uma introdução para direcionar aqui a conversa, ela pode ser dividida em dois grandes grupos, que são as deficiências congênitas e aquelas que estão as congênitas que já estão presentes ao nascimento, né, e aquelas que são adquiridas ao longo da infância. E dentro dessas ainda se divide em dois outros grupos, que é aqueles que aprenderam a escutar, escutavam no momento de aprender a linguagem, e aqueles que tiveram uma perda antes de adquirir a linguagem, que seria o pré-linguagem, pós-lingual. Né? De que forma que isso interfere na reabilitação auditiva? Bom, interfere muito, porque todos aqueles pacientes que não tiveram uma aquisição de linguagem inicialmente, né, que são os pacientes que a gente chama de pós-lingual, eles não tiveram experiência auditiva nenhuma, né? Então, difere dos que tiveram alguma, né? Até das crianças que ouviam na gestação. A gente pode contar como uma experiência auditiva prévia. Então, quando a gente pensa em pacientes que nunca tiveram experiência auditiva nenhuma, nem durante a gestação, eles vão estar em desvantagem do que aqueles bebês que tiveram alguma experiência auditiva. Então, quem for uma criança que tem uma perda auditiva pós-lingual, significa que ele já adquiriu alguma linguagem. Então, ele tem uma bagagem, um repertório, mesmo que seja de experiência auditiva mínima, que vai dar uma vantagem, né, em detrimento daqueles que não tiveram experiência nenhuma no processo do desenvolvimento. Deu para entender? Ótimo. Bom, e aí quando a gente está falando uma perda auditiva na infância, o aparelho ele vai ajudar a recuperar a audição, mas às vezes não vai ter recuperar aquela perda de desenvolvimento, né, que teve nos anos em que ele ficou sem escutar, né? E quando a gente pensa, vamos dizer, em todo o processo, né, ganho de linguagem, né, ah, um problema que a gente tem muito comum na infância é o atraso de diagnóstico, porque essas crianças não conseguem falar, elas não entendem, né? Às vezes elas nem sabem o que é escutar, então elas escutam, mas escutam mal, e aí elas podem até perceber que estão falando com ela e talvez não demore para entender que ela está de fato com uma deficiência auditiva, né? Esse atraso do diagnóstico, de como que ele vai interferir na reabilitação? Também interfere muito, né? O tempo que essa criança fica em privação sensorial vai impedir esse processo natural do desenvolvimento. O que acontece? Hoje, com a triagem auditiva, todo o processo de cuidado para que o diagnóstico seja feito quanto antes é justamente visando que essa criança não fique isenta de ter estímulos auditivos que vai fazer com que ele tenha toda a bagagem aí que ele precisa antes das primeiras palavras, né, das experiências auditivas antes da primeira palavra, para que ele não fique com esse gap que uma criança que tem audição normal, né, passa por todo esse processo antes de iniciar a fala. Agora, tem algumas perdas, principalmente as perdas pós-linguais, assim como a gente está falando, que elas acontecem depois que a criança nasceu, às vezes não falhou no teste da orelhinha e tem uma perda mais tardia, que varia de grau também, quer dizer, então às vezes tem crianças que têm perdas muito grandes, que é mais fácil da família identificar, mas outras não. Então tem perdas severas, moderadas ou até leve que interferem no desenvolvimento da fala e da linguagem, e os pais às vezes não percebem. Então isso vai impactar no processo do desenvolvimento da fala, e às vezes é só lá na frente, quando a criança não começa a falar, ou fala muito mal,
ou na pior das hipóteses, quando está na escola e não consegue se desenvolver, é que a gente vai acabar descobrindo que ele tem uma perda de audição. Então, quanto mais tempo demora para a gente conseguir identificar uma perda auditiva, os prejuízos vão ficando cada vez maiores. Então, tem o impacto direto no desenvolvimento da linguagem, da fala, do aprendizado e da socialização. Então, às vezes a gente fala, aquele lá é mais isolado, não se relaciona com os amigos. Às vezes a criança nem escuta. Então, quando é uma criança muito estimulada, né, já tive casos em pegar crianças que têm 3 anos e que têm uma perda importante, que vieram a fazer implante coclear até, e a família não percebia, porque ela era tão estimulada e tão esperta que os pais não percebiam que ela não estava ouvindo. Ela acabou arrumando outros artifícios ali para conseguir se virar, né? Então, os prejuízos são muito grandes. Quanto mais demora, impacta mais ainda no desenvolvimento global na criança. Ótimo. Bom, a gente não vai entrar muito na discussão dos aparelhos aditivos em si, mas enfim, obviamente que tem uma sequência aí primeiro de identificação, né, de um possível déficit auditivo, uma avaliação que vai entender o tamanho desse déficit e qual que é a característica dele, a indicação de aparelhos ou implantes e depois, por fim, a reabilitação, né? Mas existem diversos métodos disponíveis que fazem com que a criança volte a escutar, mas escutar não significa que a gente vai estar entendendo que ela vai estar entendendo o que as pessoas estão falando. Aí é a parte da reabilitação auditiva, né? Você pode dizer que uma pessoa, uma criança que tem uma deficiência auditiva, que ela colocou o aparelho, que ela já está escutando agora com o aparelho, que ela vai desenvolver ali da mesma forma como uma pessoa que talvez que tenha escuta normal? Em hipótese alguma, de maneira nenhuma. Então, existe aí todo esse processo que a criança precisa passar, né? Que é o de identificação, da gente escolher a melhor prótese indicada para ela, então que tipo de aparelho, se vai para implante ou não, e mesmo as crianças que foram, ou adultos que foram, tiveram a indicação, o diagnóstico de uma perda importante, que teve indicação de implante coclear e colocou esse dispositivo no ouvido, não significa em hipótese alguma que ela vai desenvolver bem a fala e a linguagem, muito pelo contrário. A gente abre o acesso à entrada do som, mas se essa criança não for trabalhada para entender o que aquele som significa, e o adulto também, o aparelho não serve para nada. Então, a parte da reabilitação auditiva, ela é fundamental para o processo do desenvolvimento. Porque quando ele não escuta nada, a gente pensar numa criança que nunca ouviu, e a gente dá o acesso ao som para ela a partir do aparelho ou do implante, aquele som, aquele barulho que chega no ouvido da criança não tem significado algum. Muitas vezes é comum que eles arranquem, que não queiram ficar de aparelho. Então, é na reabilitação que a gente vai dando significado para aqueles sons, junto com a audiologista que faz a regulagem desse aparelho e o feedback da família. A família é importantíssima para que estimule essa criança para aprender. É como se a gente fosse aprender uma nova língua, né? Porque aquilo é só ruído. E quando a gente começa a clarear isso e o cérebro vai interpretando como um som, ele passa a ter significado, senão não tem validade nenhuma colocar o Seria aparelho. mais ou menos como a gente que tem uma audição normal, de repente está escutando uma pessoa falar chinês. Quer dizer, a gente está ouvindo, só não vai entender o que ela está falando, o que significa aquilo que ela está dizendo, né? E mais ainda, porque se a gente está ouvindo alguém falar chinês, mas a gente escuta uma buzina de um carro ou um cachorro latir, a gente sabe o que aquele som significa, mas para a criança que nunca ouviu, ela não sabe nem som verbal e nem som não verbal, percebe? Porque aquilo lá não tem o menor sentido. Então, às vezes, no processo de reabilitação, a gente começa com sons muito simples, mas que para mostrar para a criança que uma batida na porta significa que alguém vai entrar. Então, quando a gente pensa, colocou o aparelho, está tudo resolvido, tem um universo de coisas ainda que precisa ser aprendida por aquela criança, né? Então, por isso que quanto antes a gente começar, mais natural fica o processo. Senão,
é cada vez mais difícil, tanto que a ação auditiva para uma criança aprender a ouvir falar, ele precisa iniciar o quanto antes, porque vai chegar um momento em que a gente não consegue mais fazer com que isso seja uma coisa fluida e natural, porque a criança já teve anos aí que perdeu de informação, entende? Não sei se eu já estou entrando aí em outra parte, mas é só para entender assim o quanto a maravilha que o aparelho e o implante coclear faz é abrir as portas para o universo sonoro que aquela criança nunca teve. Mas o que aquilo vai significar lá no cérebro é só com um trabalho para a gente poder ensinar mesmo o significado daquilo tudo, entendeu? Ótimo. Então vamos pegar um exemplo prático aí, né? Uma criança de 2 anos de idade, ah, passou com um otorrino, fez o diagnóstico de uma deficiência auditiva, foi colocado um aparelho amplificador ou foi feito algum outro método aí para poder abrir essa porta para o som, né? Então ela já está recebendo aquele som normal e chegou para você agora. E aí? Então, e aí a gente vai começar a trabalhar junto com a família, a mostrar para essa criança o que é aquele som significa. Nós vamos começar do mais simples, né? Então, pensando numa criança aos 2 anos, ela já perdeu 2 anos e pouco aí, se a gente for pensar, se for uma perda congênita, né? Se ele não ouviu nada nem na gestação, ele já perdeu todos esses anos de informação. Então, nós vamos começar a orientar os pais de que forma que nós vamos apresentar o som para essa criança, para que ela consiga ir identificando, dando significado e tendo prazer em escutar. E aí, junto com a família, nós vamos começar a ensinar por exemplo, mostrar os sons do ambiente, quando tem e quando não tem som. Não sei se é mais ou menos isso que você quer que eu conte, assim, como que funciona o processo da terapia. Porque Exato, pensa, exato. uma criança que não sabe o que aquele barulho significa, ela não sabe nem a diferença entre presença e ausência de som. Então, através de brincadeiras, nós vamos mostrando para ela, quando tem um som, nós vamos fazer uma determinada coisa, por exemplo. Quando não tem, a gente não faz. Quando a gente canta, nós vamos dançar. Quando tem música, a gente dança. Quando não tem, a gente para. Então, é muito simples iniciar o processo para que ele comece a diferenciar quando tem aquele ruído que inicialmente é um ruído para ele sem significado, alguma coisa acontece. Quando não tem, outra não acontece. Quando a gente fala mamãe, é para aquela pessoa que ele conhece ali, né? Quando a gente fala para pai, é para outro. E quando a gente fala o nome dele, é ele, porque muitas vezes os pais falam assim, ele não responde para o nome, pois o aparelho chama fulano, fulano, e ele não olha, ele nem sabe que aquele é o nome dele, sabe? Então, umas coisas que a gente precisa ir construindo junto com a família, porque eles não têm a menor noção que ele não sabe o próprio nome, mas ele nunca ouviu. Então, isso precisa ser repetido, para todos os dias em casa, para a criança ir aprendendo. E aí o grau de dificuldade vai aumentando. Então, para dar uma resumida aqui, assim, primeira coisa, após o aparelho, nós vamos ter que fazer a criança perceber, e o adulto implantado também, perceber quando tem som e quando não tem. Depois, um som é diferente do outro. Depois, um som significa uma coisa, ele precisa reconhecer que o latido é do cachorro e que quando eu falo uau, uau ou cachorro, é só para aquele bicho, não é para outro. E depois ele precisa compreender isso em um contexto maior. Então, eu posso dizer assim, por exemplo, pensando no exemplo do cachorro. João, pega lá o cachorro para mim. Pega lá o cachorro azul, o brinquedinho do cachorro azul para mim. Isso é uma habilidade super complexa, porque demanda de muito reconhecimento das palavras para que ele entenda o contexto o significado daquela frase, entende? Ele precisa ter passado por todos aqueles processos antes, senão ele não dá conta de entender. Pensando só pela via auditiva, né? Claro que se ele vê se apontando, fazendo assim, ele vai
ele vai entender. Mas o que a gente quer é que, através do aparelho auditivo e do implante coclear, ele tenha acesso aos sons da fala, de modo que, com essa construção, ele consiga compreender uma fala normal, né? Uma conversa. Ótimo. No fundo, o processo é o mesmo do que qualquer bebê que escuta, né? Uma vez que começou a escutar, é começar a identificar os sons, começar e fazer, passar por todos os estágios de evolução que ele não teve até então, né? Seria. É, é, é o mesmo processo, mas ninguém ensina um bebê, quando ele nasce, a diferença se tem som ou se não tem, porque isso é natural, ele já faz parte do dia a dia dele. Né? Quando a gente pega um bebê que não ouviu, aquilo para ele não tem, nunca teve valor, não tem significado, porque quando o bebê nasce, a mãe já começa a interagir, já falar com ele desde muito pequenininho. Ele já começa a entender o significado de algumas palavrinhas que a mãe falou repetidas vezes, que nem quer mamar, vamos mamar, tá com fome, vou pegar o seu mamar. E ele já, durante o primeiro ano inteiro, ele escutou isso, foi entendendo o significado e depois ele começa a produzir, entende? E na nossa criança, nós temos que correr. A gente não pode esperar ele ter uma experiência de um ano, né, só ouvindo, para que depois ele comece a falar, e nem é natural mais, porque já teve uma perda aí de alguns anos, alguns meses. Por isso que quanto mais cedo, mais natural fica, desde que ele consiga acessar todos os sons da fala a partir do aparelho dele. E uma coisa muito importante é, a gente precisa que esse estímulo chegue durante todo o período que ele estiver acordado. Porque o que acontece muitas vezes com o aparelho é que, tira um pouco, tá cansado de ouvir, não quer ficar, tal. Então, para o cérebro, ele precisa receber essa informação de forma constante, como um bebê normal, né? Como um ouvinte típico que escuta o tempo todo. Ótimo, até porque ele vai estar desenvolvendo outros sentidos, outras coisas, que talvez ele se sinta mais confortável com aquilo do que escutando, que é uma coisa que ele não tinha Sim. experiência prévia ali, né? Então muda bastante nesse sentido. Agora, a gente pegou um exemplo de uma criança de 2 anos, né? Mas quando você pega uma criança recém-nascida que fez um teste de orelhinha e já identificou essa deficiência auditiva, ele também não vai colocar o aparelho auditivo no primeiro dia de vida, né? Não, mas a gente vai colocar o quanto antes. Então, hoje em dia, o mais cedo possível, até porque você vai fazer, tem todo um processo, falhou no teste, refazer o teste para ver se não tinha nenhum líquido no ouvido. Se falhou de novo, vai para outros exames mais específicos para poder fechar o diagnóstico. Mas se coloca aparelho auditivo em bebês muito pequenos hoje. Então, quanto antes a gente colocar, né, bebezinhos de 6 meses, até antes, já colocam não o implante coclear, mas o aparelho auditivo, porque a gente garante que pelo menos ele está começando a receber algum estímulo, né? Porque ele precisa ganhar, se for uma criança que tem uma perda auditiva grande, né? Ele precisa, tem todo um protocolo médico para saber qual é o momento que ele vai poder fazer a cirurgia. Então, em termos de peso, né, de idade, isso tudo o médico vai avaliando. Mas com o aparelho auditivo, se for uma perda menor, a gente já coloca em bebês muito pequenininhos, porque a gente já começa a trabalhar com ele toda essa experiência o quanto antes, pensando que a gente quer que ele tenha as mesmas experiências do que os pares ouvintes, né? Então, troca direto o molde, porque a orelhinha vai crescendo, mas precisa pôr o quanto antes. Ótimo. Bom, e essa deficiência, na verdade, quer dizer, mesmo uma criança pequena que às vezes perdeu esses meses de audição, ela vai ter alguma perda posterior, mas é mais fácil de recuperar do que as crianças Sim. mais velhas, né? Seria isso. Sim, e recupera. Antigamente, né, faz 30 anos, esse ano vai fazer 30 anos que eu trabalho com reabilitação auditiva. Então, antigamente a gente não tinha mesmo esse diagnóstico tão cedo quanto a gente tem hoje. As crianças chegavam com 2 anos naquela época, a gente achava que estava super, ai, que maravilha, chegou com 2. Hoje a gente já não pensa mais isso, né? Hoje, puxa, tem que pegar quando pega uma criancinha de 1 que já está aparelhada, já está de implante, já está começando a fazer a reabilitação, é o melhor dos mundos, né? Então, eu tenho crianças que começaram com 6 meses. 6 meses estava fazendo o diagnóstico, pôs aparelho,
começou a reabilitação mesmo não tendo toda a informação necessária auditiva, porque o aparelho, dependendo da perda, não dá conta de amplificar tudo que precisa, mas a gente já começa a reabilitação, porque é melhor ouvir alguma coisa do que não ouvir nada. E aí deu a idade de 1 ano e o médico liberou para fazer a cirurgia, a gente já fez o implante e já começou o trabalho com o implante coclear. Essa criança, ela tem, se a família for uma família participativa, se ela ficar com o aparelho o tempo que precisa, a gente consegue que essa criança chegue ali próximo ao desenvolvimento normal, né, das crianças que têm audição normal, o mais cedo possível, que é o que o nosso objetivo é esse, né? Tem um fator que interfere muito, que a gente sempre contabiliza qual é a idade cronológica da criança e a idade auditiva da criança. Então, vamos que essa criança de 1 ano fez o implante com 1 ano. A gente diz que ela tem 1 ano de idade cronológica e 0 de idade auditiva. Então, quando ela vai passando, tem 1 ano que ela fez o implante, então ela tem 1 ano de idade auditiva e 2 de idade cronológica, entende? Claro. Quer dizer que isso vai impactar aí no desenvolvimento dela. Quanto mais idade auditiva ela tem, mais ela tende a desenvolver, né? Ótimo. Agora, a gente já comentou a diferença da deficiência pré-lingual e da pós-lingual. Uma delas é que a criança que tem deficiência pós-lingual, ela aprendeu a escutar com uma audição normal quando ela teve uma perda auditiva, né? Mas eu Sim. diria, não sei, estou pensando pela nossa conversa aqui, que talvez o principal diferencial nesse caso é que ela consegue, talvez, indicar mais precocemente que ela não está escutando, né? Talvez, não sei, entendo que se ela já aprendeu, já desenvolveu a linguagem, de repente ela parou de escutar, ela vai conseguir passar isso para os pais e conseguir ter um diagnóstico e um tratamento mais precoce. Dependendo da idade, sim, né? Dependendo da idade, ela consegue, mas dependendo da idade, não. Então, a gente tem casos até bem conhecidos aqui nas redes sociais e tudo de adultos hoje que perderam a audição com 8 anos de idade, tiveram uma perda súbita e perderam completamente a audição. Essa criança consegue relatar, né? Já faz o diagnóstico logo e já teve o desenvolvimento pleno da linguagem. Vai ter dificuldades, vai deteriorar a fala, tudo isso vai. Mas ela já tem o repertório linguístico todo dela lá na cabeça dela, né? E completamente diferente de uma criancinha. Agora, se ele perde a audição com então, os pais são muito atentos e começam a perceber as diferenças, mas ele não tem como avisar. Muitas perdas são progressivas, então a criança nasce ouvindo e vai perdendo com o passar do tempo, e isso também é difícil de perceber, porque às vezes vai impactar lá no momento em que deveria estar começando a falar e não falou. E ela vai se adaptando também, né? Que nem o idoso aí, né? Quer dizer, o idoso ele vai perdendo e vai se adaptando. A criança que tem uma perda progressiva, a mesma coisa aí, né? Assim como essa menininha que eu te falei, que chegou com 3 e que ninguém acreditava que aquela menina tinha uma perda daquele tamanho. Porque ela era tão esperta e a família era tão boa, conversava tanto com ela e tudo, que ela era incrível. Ela tinha uma habilidade visual tão grande, uns trejeitos, uma comunicação não verbal tão incrível, que a gente se surpreendeu quando viu que foi um caso que foi para o implante. Provavelmente a perda dela foi progressiva, mas ela não tinha acesso aos sons da fala, e aí impactou diretamente lá no desenvolvimento da linguagem, né? Ótimo. Bom, como você já comentou previamente, quer dizer, qualquer tempo que você fique sem escutar, isso vai levar a uma perda sensorial, uma perda no desenvolvimento da linguagem, da compreensão da linguagem, da fala, de tudo isso, né? E que quanto mais tempo e quanto mais precoce for essa perda, mais vai impactar nesse desenvolvimento, né? E essa recuperação ela acontece, mas normalmente não é uma recuperação plena, né? Quer dizer, acaba tendo uma perda porque todo atraso na fala, por qualquer motivo que seja,
ou na audição, vai levar uma perda de linguagem ali, né? É, quando que você olha e fala assim, qual é a criança que não vai conseguir ter um desenvolvimento de uma linguagem adequada, que eventualmente vai precisar usar uma linguagem de sinais, por exemplo, ou um outro meio de comunicação, porque não conseguiu escutar quando deveria? Então, as crianças que têm o diagnóstico mais tarde, as crianças que não usam o aparelho, então tem muitos casos de famílias que às vezes faz o implante até ou colocam tem a indicação do aparelho numa idade que a gente chama de idade ótima, mas ela não usa. Então, se o paciente não faz reabilitação auditiva, se a família não é envolvida, se ele não tem um tempo de uso necessário. Então, hoje, os aparelhos auditivos, a gente tem como medir qual é o tempo, né, que o paciente realmente estava com o aparelho no ouvido, o tempo de uso do aparelho. E às vezes a gente vai ver, ele tem lá 1, 2 horas de uso diário. Então, essas crianças provavelmente não vão ter um bom desenvolvimento. Uma criança que chega com 5 anos de idade, para a gente começar a reabilitação auditiva, eu normalmente indico uma outra forma de comunicação. Então, aí eu falo para os pais, olha, já está muito tarde, a gente pode trabalhar a audição dele, correr atrás da fala, mas ele não pode ser privado de ter uma comunicação até agora. Então, normalmente eu indico que eles busquem alguém, né, algum lugar onde essa criança possa aprender a língua de sinais e que os pais também aprendam, porque assim como a criança precisa de um parceiro para desenvolver a linguagem oral, ele também precisa para Libras, né? Então ele precisa que quem esteja convivendo com ele também saiba se comunicar com ele, porque ele vai precisar interagir para aprender essa língua também, né? Então, e nesses casos, assim, dá para a gente trabalhar a fala? Dá, mas é muito mais difícil, mais demorado e a gente não pode deixar essa criança sem conseguir aí ter parceiros, aprender, né, estar na escola. Então, nesses casos, eu sempre oriento os pais a buscar aprender língua de sinais, sim. Nesses e outros. Tem alguns pais que os próprios pais fazem essa opção, mesmo quando a criança é pequenininha ainda. E eu trabalho a reabilitação auditiva, eles aprendem a língua de sinais também, tá? Mas para as crianças que chegam tardiamente, acho que a gente sempre tem que alertar, sim, para ir buscar. E algumas que têm alguma privação, algum problema que impede, uma criança, por exemplo, que tem uma malformação de cóclea, né? Então, tem uma perda profunda, tem uma malformação que impede da gente colocar o implante coclear. Não tem o que fazer. Tem que ir para Libras, certamente, porque ele nunca vai conseguir desenvolver através da audição, porque a gente não tem como chegar lá, não tem como pôr um aparelho, a não ser que o otorrino ache que mesmo com a má formação ainda dá para introduzir ali os eletrodos. É tudo uma questão de avaliação, né, de cada caso. Ótimo. Bom, cada vez a gente tem mais indicação e mais indicações precoces e consegue fazer essa recuperação, mas o que chama atenção é o que você falar que em 5 anos de idade ela já vai ter uma perda que talvez ela não vá ter uma audição funcional e que ela vai ter uma maior facilidade com a linguagem de sinal do que com a linguagem auditiva, vamos dizer, com a fala e a audição. Seria mais ou menos isso. É, ela não deveria chegar para a gente sem nada, sem ter aprendido Libras e sem ter usado o aparelho, se ela tiver indicação para isso. Mas acontece e acontece às vezes mais tarde ainda de chegar. E aí, para a gente fazer, porque qual que é o nosso grande objetivo? É fazer com que a criança consiga se adequar, chegar no mesmo nível que as crianças que têm audição típica. E quando ela começa aos 5, é muito mais tempo e muito mais, ela está com muito mais defasagem aí. Então, ela pode ficar privada de muitas informações, vai ficar certamente, porque eu vou ter que começar igual eu comecei lá com o bebezinho, mostrando o que é o som, tem som, não tem, e é uma construção, né? Então, quando chega nessa idade, realmente o prognóstico é muito pior do que quando chega cedo. Quer dizer, a linguagem de sinais ela vai aprender mais rápido, ela pode até desenvolver a audição e a comunicação pela fala e pela audição, mas isso vai levar mais tempo e nesse prazo ela precisa da linguagem de sinais para isso.
e provavelmente não vai conseguir ter uma audição plena, vamos dizer assim, né? É, tudo vai depender de tudo De isso, de toda a tempo reabilitação de dela, empenho né? da família, mas aí o trabalho é mais demorado, né? Tá. Mais difícil. E uma última pergunta aqui, para a gente finalizar aqui, em relação ao tempo que, obviamente, assim, isso é muito individual, mas você costuma dar uma ideia, assim, de falar, olha, isso aqui, esse processo vai te levar aí 2 anos, ou vai te levar 5 anos, seja para aquela criança que chegou muito cedo, seja para que chegou mais tarde. Você tem como ter uma ideia nesse sentido, ou é uma coisa que ela vai fazer pro resto da vida, a reabilitação? Não, então, hoje, com o avanço da tecnologia e com o diagnóstico precoce, as crianças estão tendo alta muito mais cedo, mas muito mais cedo, às vezes, pode significar 3, 4, 5 anos, né? Dependendo da idade que ela chegar. Mas, antigamente, eu tenho crianças que começou aos 4, 3, 4 anos, que a gente achava que era bom até o tempo que começou, e ficou até os 13, né? Porque aí passou por todo o processo de desenvolvimento de linguagem, depois na hora da alfabetização, de interpretação, de um monte de outras demandas que foram surgindo com o decorrer aí do tempo, e hoje são adultos e estão super bem. Mas depende muito do momento em que começa. Quando mais cedo começa, mais cedo tem alta, mas nunca é muito rápido. Sempre a gente pode pensar aí numa média de uns 4 anos de reabilitação, mais ou menos. Se começar com vamos pensar assim. Daí Tá, para mais. tá ótimo. Mano, eu acho Tá. que deu para Não entender é um pro resto da pouco. vida, não. Acho que deu para entender bem aí o processo de reabilitação, como é que funciona, né? A importância não só de escutar, mas de entender o que está escutando, e é isso que é o papel da reabilitação, né? E como é que vai funcionar todo esse processo. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Claro, obrigada. Eu tenho o maior prazer de falar desse processo todo. É claro que envolve um monte de outras coisas, até as primeiras palavrinhas aparecerem e tudo mais, mas de forma resumida, eu espero ter conseguido contribuir aqui para tirar um pouquinho das dúvidas dos pais, das pessoas que não têm muito contato com essa realidade. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado, Ana Paula. Obrigado mais uma vez.